Testemunho de Belinda Martinez, ano de 1996, cidade Cajamarca, Peru. Sou uma ex-modelo e agora serva de Deus. Trabalhava em uma agência onde vendia a minha imagem. Eu trabalhava em outra empresa, mas essa era de roupas. Às vezes veste algumas roupas para fazer propagandas à empresa de modas. Conheci um rapaz chamado Omar Narvaez e com poucos meses de namoro a gente se casou. Ele é evangélico e queria que eu deixasse a minha profissão por ciúmes. O maior erro dele foi deixar de casar com uma serva de Deus e querer uma mulher ímpia que sou eu. Os cristãos de hoje têm as suas mentes carnais, preferindo mulheres lindas, não importa se elas são do mundo. O nosso casamento não estava indo bem e o meu esposo começou a me bater e proibir eu trabalhar. Fiquei com tanto ódio dele e comecei a sair com outro homem escondido. Até que ele descobriu o meu envolvimento. Ele viu o rapaz comigo, não teve nenhuma reação. O meu esposo escreveu uma carta pedindo perdão. Ele disse que foi muito autoritário comigo e entendia que eu estava traindo ele por vingança e não por não gostar. O que ele disse é verdade, eu o amava, mas estava muito magoada. Eu queria causar dor nele para ele sentir o que eu estava sentindo. Ele foi embora de casa indo para outra cidade. Eu fiquei livre para trabalhar no meu emprego. E o meu irmão Fernando, que se envolveu com as drogas, tinha acabado de se tornar um traficante. Eu queria ficar mais bonita e gastei dinheiro com cirurgia estética. Coloquei silicone nas nádegas e 3 meses depois marquei para colocar nos meus seios. Fui para a mesa de cirurgia e naquele dia tive complicações. Perdi muito sangue e o meu coração estava com batimentos cardíacos muito fracos, eu estava com as visões escurecendo. Estava morrendo aos poucos e a minha visão espiritual estava se tornando real. Comecei a ver demônios parecendo urubus ao meu redor querendo levar a minha alma. Eu em meus pensamentos perdi a misericórdia a Deus. Eu estava morrendo de medo e não queria que aqueles monstros feios levassem a minha alma. Eu fechei os meus olhos e não consegui abrir e acordei no inferno. Fiquei apavorada ao ver a cena de terror nesse lugar. Eu vi um homem que estava com as costas cheias de tatuagens e um demônio chicoteava as suas costas e os pedaços de carne começaram a cair ao chão. Depois o mesmo demônio com uma lâmina cortou as costas desse homem e tirou toda a sua pele tatuada. Aonde tinha tatuagem em seu corpo, o demônio cortava a carne tatuada e deixava somente o esqueleto das costas. Esse homem foi castigado severamente por pintar o templo do Espírito Santo. Saí correndo apavorada e vi mulheres que colocaram silicones em seus corpos. Os silicones criaram vidas dentro dos seus corpos e explodiam iguais bexigas dentro dos corpos dessas mulheres. Outros silicones criaram pernas e saíram vivos de dentro daquelas mulheres. Esses silicones são demônios parecendo uma gelatina viva que moravam dentro daquelas mulheres e quando elas morreram e caíram no inferno, eles deixaram os corpos. Demônios do silicone moram dentro das pessoas que colocam isso em seus corpos. Você até pode morrer e ser enterrado com o seu corpo cheio de silicone, mas os demônios ficam instalados dentro da alma por causa do silicone e só vão sair quando você estiver dentro do inferno. Para aquelas que se converteram a Jesus e têm silicone no corpo e foi liberta do mundo, o demônio do silicone saiu, mesmo que o material plástico fique dentro da pessoa. Eu tirei todos os silicones do meu corpo depois que voltei do inferno. Fiquei apavorado por saber que pertence aos demônios. Eu vi no inferno os demônios com materiais de silicones prontos para trazer para a terra.
Os demônios no inferno chamam as pessoas que colocam silícones pelo corpo de meus bonecos de plásticos. Eu vi um lugar onde só tem modelos. Elas morreram na ilusão de ganhar o mundo através das suas belezas. Eu vi modelos pobres e ricas, tem homens modelos nesse lugar também. Essa é uma isca que Satanás tem jogado para ganhar muitas almas. Eu vi muita Miss no inferno. Ali é um lugar que só tem pessoas lindas que idolatravam os seus próprios corpos. Eu vi dançarinas de programas de televisão. Pessoas que gostam de danças em casas de shows, quando morrem vão dançar para os demônios dentro da sala do inferno. Ali eles são obrigados a dançar em cima dos pregos eternamente. Os pés dessas pessoas sangravam e os pregos quentes de brasas rasgavam os seus pés. Eu vi falsos profetas, falsos mestres e falsos pastores. Os demônios enfiam um grande ferro em suas bocas até furar as suas gargantas. Eles são atormentados na boca porque se recusaram a pregar o Evangelho. Não quiseram pregar a verdade e usaram fábulas do Antigo Testamento, pregando riquezas. Eu vi um rapaz que se desviou do caminho de Jesus por não conseguir uma esposa. Eu vi uma moça que estava firme no caminho de Jesus. Quando ela conheceu um rapaz ímpio e começou a namorar. O rapaz a tirou do caminho de Jesus e o demônio da morte se apossou dele. Esse rapaz tirou a vida dessa moça e ela se encontra no inferno. Eu vi um cristão que se desviou por não conseguir um emprego para trabalhar, ele sofria muito no inferno. Eu vi um pastor que foi deixado pela esposa e os filhos. Ele não resistiu à prova e se desviou, morreu e está no inferno. Eu vi uma missionária no inferno. Ela gostava do seu emprego e quando foi demitida se desviou. Essa mulher estava no inferno sofrendo agonias mortais. Eu vi um casal de cristão no inferno, ambos eram evangelistas. O rapaz fazia a obra de Deus e ganhou muitas almas. A moça também era dedicada à obra. Quando os dois se casaram as suas fés esfriaram-se. Eles deixaram de ganhar almas e apesar de ir à igreja, tinham renunciado aos seus chamados. Elas foram ungidos por Deus para fazer a obra de levar o Evangelho e deixaram de anunciar. Um dia elas foram viajar para um lugar em busca de curtir a vida. Eles foram de carro e nesse dia os demônios armaram um laço de morte. O carro bateu em um muro e os dois faleceram e agora estão no inferno. Eu vi políticos no inferno por causa da corrupção e a mentira. Eu vi cristãos políticos no inferno. O cristão não pode ser político. A única igreja que faz aliança com a política é a meretriz do Apocalipse. A meretriz é a falsa igreja que faz aliança com o governo da besta e aceita a sua marca. A falsa igreja perseguirá os cristãos. Qualquer igreja que faz aliança com os governos dessa terra, já não são mais noivas e sim meretrizes. Eu vi calças jeans femininas e masculinas no inferno. Eu vi saias jeans no inferno, esse pano foi feito na galeria do inferno. E o pano foi consagrado por um satanista para nunca sair de moda. Homens e mulheres de Deus, não usem esse pano. Eu vi várias modas jeans no inferno. Eu vi calças rasgadas, manchadas e com bordados no inferno. Eu vi calças esportes consagradas ao diabo. Eu vi tênis no inferno e uma fábrica dos demônios. Essa fábrica produzia tênis com as marcas da Nike, Olímpicos, Adidas e outras marcas. E na Terra essas marcas fazem sucesso, por serem consagradas a Satanás. Não usem tênis, use sapato social. Eu vi como os bicos dos tênis se abriam e a palmilha era uma língua que saía de dentro e dava para ver os dentes afiados de piranhas desses tênis.
Eu vi muitas marcas de roupas que eu usava para fazer propagandas. Os desenhos estilistas dessas roupas são planejados no inferno. Os demônios usam essas roupas no inferno e ainda zombam das modelos. Eu vi os demônios de passarelas que influenciam as modelos. Eu tive uma visão da Terra com um grande desfile, onde os demônios se desfilavam iguais às modelos. Os donos das empresas fazem pacto e recebem informação do inferno como devem produzir as roupas. E o mediador dos pactos são os feiticeiros. Os desenhos estampados nas camisas também são figuras de demônios. A minha visão foi até a terra e puder ver um demônio do homicídio possuindo meu irmão Fernando. A sua personalidade ficou mal, eu vi o seu coração endurecendo e a sua alma escurecia. Ele pegava uma arma e assassinava essa pessoa. Eu sou Omar Narvaez, esposo de Belinda Martínez. Eu tinha ido embora para outra cidade e triste por não ser um bom marido. A minha rebeldia como um cristão custou um alto preço. Eu tive um sonho com um anjo de Deus que vinha até a mim e tocava no meu corpo. E de repente o meu corpo se encheu de lepra. Depois desse sonho, eu tive leucemia e fiquei internado no hospital. Eu estava sendo quebrado por ser um cristão de coração duro e de má índole. Arrependi-me e fiz orações dentro do meu quarto onde estava internado. A minha família, quando soube que eu estava internado, me abandonou. Nem a minha esposa sabia da doença que eu tinha. Comecei a orar para ela me perdoar. Enquanto eu estava presa naquele lugar, uma força me puxou do inferno. Eu estava na cama de cirurgia. Os médicos tinham colocado os meus silícones e estavam lutando para eu ressuscitar naquela cama de hospital. Eu voltei a viver, me converti naquele leito. Meses depois eu tirei os silicões para viver, ser uma pessoa natural. Foi muito doloroso. Tirei porque quis, pois Deus havia me perdoado. Estava orando na madrugada, eu vi um homem armado em uma moto ao redor da casa do meu irmão Fernando. Por detrás desse homem estava um demônio da morte. O meu irmão estava prestes a ser assassinado, pois o homem esperava ele sair de casa para matá-lo. Eu orei para Deus dar o livramento ao meu irmão, assim como um anjo cegou o exército da Síria. E aquele homem, toda vez que ficava esperando meu irmão para matá-lo, era cegado pelo anjo que o livrou através da minha oração. Hoje o meu irmão é pastor de igreja. E um demônio usou um homem rico, dono de uma agência de modelo, que ofereceu um contrato milionário para eu trabalhar como modelo. Eu fiquei confusa e disse: queria pensar, amanhã lhe daria uma resposta concreta. Quando foi à noite, eu sonhei com muitas almas descendo ao inferno e pedindo socorro. E uma voz me disse: muitas almas estão morrendo e outras estão pedindo socorro. Se tu não fores para a missão, muitas irão se perderem por sua causa. No dia seguinte eu disse para o empresário de modelos: eu não quero emprego. Ele dobrou o dinheiro. Quando ele fez isso, Deus me permitiu enxergar o seu rosto, que estava deformado, parecendo um monstro. Eu rejeitei e fui para casa orar por ter vencido a tentação. E o Senhor falou comigo, mandando seu anjo, que apareceu em meu quarto e disse: 500 almas lhe esperam nessa missão. Satanás sabe disso e tentou lhe parar. Ele é capaz de oferecer fortunas, poder e até reinos para impedir que uma pessoa faça a missão, porque 500 almas para ele é muito e não quer perder. O dinheiro para Satanás não tem valor algum. Na eternidade o dinheiro não vale nada, somente no mundo físico e material. O que tem valor no mundo espiritual é tudo o que é eterno e não é perecível. Uma alma é eterna e para Satanás tem mais valor do que todo o dinheiro do mundo. Não há banco que compre uma alma. Eu tinha um salão de beleza. Eu pintava cabelos e unhas das mulheres e fazia depilações em mulheres e homens.
Mas na igreja pregava que é pecado pintar as unhas e os cabelos, mas continuava trabalhando no meu salão. Até que um dia o Espírito Santo me repreendeu dizendo: prega contra a vaidade, mas trabalha para o seu comércio do pecado. O que adianta pregar contra o pecado, se tu financias a indústria da vaidade para vender os seus produtos em seu comércio? Eu fechei o salão de beleza. Eu queria reconciliar com o meu esposo. Estava arrependida pelo pecado do adultério. Recebi uma notícia mentirosa que ele tinha morrido de câncer no sangue. E quando estava pensando em se casar de novo, o anjo do Senhor veio até a mim na madrugada e disse que eu não sou viúva, pois o meu marido está vivo. Eu já tinha conhecido um cristão, mas fui obrigada a se afastar. Consegui encontrar o meu esposo e ele não estava doente. Ele foi curado da leucemia e estava fazendo a obra. Estava mudado, já não era mais aquele homem bruto. Foi 1 ano e 3 meses que ele sofreu com esse câncer, sendo quebrado e remodelado em outro homem, sendo uma nova criatura. A gente se perdoou, se reconciliamos e voltamos a morar juntos. O meu esposo abriu um ministério. Uma diaconisa estava seduzindo o meu marido. Eu orei a Deus e ele me revelou que um demônio da sedução estava usando ela. Orei a Deus pedindo livramento do meu casamento e essa diaconisa se desligou do nosso ministério e nunca mais a vimos. Quando eu tive essa revelação do inferno, nunca mais voltei a trabalhar naquela empresa de moda. Eu prefiro perder tudo nessa terra, até os privilégios de ser modelo e a garota propaganda. Mas com a certeza de perder tudo aqui para ganhar tudo quando entrar na mansão celestial. Eu vejo pessoas que não querem nada na terra e sacrificam as suas vidas porque as coisas terrenas. Nada disso tem valor comparado com a graça de Deus e a salvação. A alegria de ter o nome escrito no livro da vida e transbordar no rosto a unção de Deus é tudo na vida. Somos ricos por tudo isso. Quero dizer para as pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo. Eu ganhei muito dinheiro como modelo e o meu alto salário não preenchia o meu vazio. A meretriz do Apocalipse está adornada com os adornos do mundo para seduzir. A meretriz usa vestido sedutor e se embriaga com o vinho dos prazeres. Muitas mulheres da igreja usam os mesmos adornos desse mundo. As suas vestes são sedutoras iguais ao da meretriz do Apocalipse. As mulheres cristãs se embriagam do vinho desse mundo igual à grande meretriz. O vinho dos prazeres desse mundo é vaidades, sensualidade e novelas. Eu faço evangelismo com o meu esposo para todos os lugares. Quero compartilhar a herança celestial com todos. Quero ver todas as almas do outro lado da vida, desfrutando do paraíso. Não podemos morrer sem levar o reino de Deus até as pessoas. Tudo isso é de graça e quero repartir tudo que é de Deus com vocês. A função do homem é viver em Cristo e não apenas existir na terra. Muitos cristãos, por causa de cargos, ensoberbecem os seus corações. Outros, por terem sabedoria e teologia, pesam que não precisam de Deus na hora da pregação. Isso é um perigo. Sejam simples, confie só em Jesus, não em suas forças. Sem Jesus ninguém vence o diabo. O que eu percebendo nas igrejas são imitações de manias. Cristãos imitando o jeito de falar e a personalidade dos seus líderes. Ninguém imita a santidade sincera de um servo de Deus. Para Deus não existe comparação e nem competição, você é você, ele é ele. Ninguém é melhor do que ninguém por causa de cargos, méritos ou altos salários pagos pela igreja. Cristãos que roubam a cena e gostam de se aparecer no púlpito das igrejas. Outros, para causar impressão, dão grande quantidade de oferta para chamar a atenção. Igreja tem muitas manias que não agrada a Deus.
Um obreiro chamado Armando que dirigia uma das filiais do meu esposo. Ele é humilde e ajudou muitos na função da obra. Ele orou a Deus e pediu um cargo de engenheiro civil. Ele trabalhava nessa empresa de construção e com a faculdade de engenheiro civil, ele queria trabalhar na área. Deus ouviu a sua oração e ele foi promovido na empresa. O problema é que ele abandonou a obra e parou de orar. O conforto do seu salário paralisou a sua vida espiritual. Ele só pensava em viajar e o Senhor me revelou que Satanás vai aproveitar desse comodismo para destruir a sua vida. Ele era um pastor que as suas pregações são tremendas. Um dom maravilhoso que ele pediu e recebeu, enterrando essa dádiva. O meu esposo teve que escolher outro obreiro em seu lugar para dirigir a filial. Eu tenho orado muito para Deus despertar o irmão Armando que ele volte a fazer a obra. Muitos obreiros do nosso ministério que perderam seus bens materiais se desviaram do caminho de Deus. Isso significa que os seus corações não estavam em Jesus, mas nos bens dessa terra. Eles foram reprovados como homens de fé e não passaram do teste. Obreiros do nosso ministério que era mais usado do que eu, saíram do caminho de Jesus por estarem desempregos. Eu fiquei preocupada em ver tanto cristão saindo do nosso ministério. O Senhor me disse: esses que saíram vou mandar provações para trazer transformações. Depois de 3 meses dessa revelação, uma obreira voltou com o coração ferido. Ela, seu esposo e os seus filhos eram uma bênção na igreja. Depois que ela nos deixou, o seu filho se viciou em drogas e morreu de overdose. O seu esposo deixou ela e foi embora para outra cidade. Outra obreira retornou para os caminhos de Deus por ser humilhada no mundo. Ela perdeu o seu emprego que havia conseguido nas consagrações. Ela foi despejada da casa que morava de aluguel e estava morando de favor. Essa mulher não tinha esposo e nem filhos, mas sofria humilhação dos outros. Um diácono do nosso ministério que havia se desviado. Orei muito por ele, e várias vezes eu via um anjo fechando as covas para ele. Sonhei várias vezes com ele caminhando em uma entrada escura cheia de covas profundas. Um anjo com uma pá jogava terra nessa cova, fechando elas para ele não cair. A minha oração prolongou a vida desse moço e deteve o monstro da morte que tanto queria levá-lo. Mesmo assim, ele só voltou para o nosso ministério com uma enfermidade grave. Deus permitiu essa aflição para despertá-lo. Ele estava com câncer e sem alternativa, e o único jeito foi se render a Deus. Quase morrendo, ele se arrependeu e chorou amargamente. Foram 6 meses de aflição e Jesus o levantou daquele leito e o curou, o câncer desapareceu e hoje ele faz a obra ajudando meu esposo. A pequena empresa do diácono Raul faliu, ele congregava com a gente. Ele ficou endividado sem poder pagar as suas dívidas. Ele ajudou o meu esposo a abrir o ministério e fez uma faculdade de administração. Ele abriu a sua pequena empresa e prometeu para Deus, se lucrasse, iria ajudar a obra de Jesus crescer. Quando a sua empresa começou a lucrar, ele desviou e começou a gastar o seu dinheiro com mulheres e prostituição, esquecendo-se da sua promessa que tinha feito. O homem promete e não cumpre, mas Deus cumpre o que promete, porque ele vela da sua palavra para cumprir. Cuidado com aquilo que tem prometido para Deus, pois ele irá cobrar. Esse homem perdeu tudo e se lembrou de Deus. Ele chegou à nossa igreja falido e passando necessidade. Jesus falou para mim, me revelando o que iria acontecer com os desviados, e as revelações se cumpriram todas de 3 meses em diante. Jesus disse: irei deixar Satanás tocar naquilo que é mais importante em suas vidas. Aquilo que ocupar o primeiro lugar em seus corações.
E muitos que estavam no nosso ministério e haviam saído por coisas banais em torno de 1 ano e meio voltaram tudo. O meu esposo, quando perdeu esses membros, quase fechou a igreja por não ter ofertas para pagar o aluguel. E quando meu esposo pegou a chave do salão para entregar ao proprietário, no mesmo dia um empresário parou o seu carro perto dessa humilde igreja e fez uma doação em dinheiro. E conseguimos pagar 1 ano de aluguel, fechamos um contrato. Quando a obra é de Deus, Ele não permite e prepara tudo. Eu havia chorado e orado muito para que a igreja não fechasse. Depois que os desviados voltaram, começou a entrar ofertas. Como nós adiantamos 1 ano de aluguel, estávamos em paz. Você tem apenas uma flecha. Atire no alvo certo, essa é a única oportunidade. Se perderem a chance, não ganharam essas almas. Aprenda a usar a palavra de acordo com cada problema. Cada versículo e a solução exata para um problema diferente. As pessoas são medicadas conforme aquilo que sentem. Cada palavra da Bíblia é um tratamento espiritual para cada doença da alma. A igreja tem que ser como um pai, sustentar os filhos sem deixar faltar o alimento da palavra, ensinando eles a trabalharem na obra. A igreja também é uma mãe que dá carinho, amor, correção e não deixa faltar nada. A igreja é como uma ave que acolhe os filhotes debaixo das asas e ensina a eles a caminhar, aconselhando sobre os perigos do mal. A igreja tem que passar confiança, convicção e certeza da veracidade da doutrina bíblica. A igreja tem que satisfazer a todos que ouvem os seus ensinamentos. As pessoas de hoje preferem congregar em igrejas antigas e famosas. Quando mais conhecida for igreja, mais escolhidas são. Nomes de igreja não significam nada. Tamanhos dos templos e a quantidade de membros não são importantes. Igrejas antigas que são famosas pelas suas histórias, mas hoje elas estão mortas. Não menospreze as igrejas que não são conhecidas. Não substitui uma pequena igreja com poucos membros, eles podem viver um evangelho sério, enquanto as igrejas famosas não vivem. A igreja pode ser desconhecida e muito espiritual. E as igrejas famosas com grande quantidade de membros vivem na carne. São as igrejas pequenas que estão avivadas. Eu sou esposo de Belinda e um pastor de uma igreja pequena. O povo tem compromisso com Jesus dessa igreja e estão sendo ensinados a caminhar na trajetória certa do bom pastor. Não oferecemos fórmulas mágicas de prosperidade e não fazemos propaganda de milagres para atrair multidões. Tem igrejas que anunciam aquilo que não podem realizar. Eles prometem aquilo que Jesus não prometeu realizar. Quando Jesus quer operar as suas maravilhas, Ele faz independente de colocar propagandas de milagres. Jesus não é obrigado a operar milagres se não quiser por causa de uma campanha de milagres. Ele não pode ser forçado a realizar as vaidades desses pastores transgressores do Evangelho, fazendo o que quiserem. A igreja, para ganhar respeito e credibilidade de Deus, tem que ser diferente, sendo uma igreja espiritual. Ela terá êxito sem esforço humano. Jesus estará no controle do ministério. A igreja humilde tem que tratar bem as almas e coletar os endereços dos visitantes católicos. Os obreiros na minha igreja atendem bem as pessoas e dão ensinamentos nos lares. Almas têm se convertido e nós estudamos cada bairro onde pisamos os pés antes de levar a palavra. Eu sou Belinda e afirmo que o meu esposo fala aquilo que fazemos. O grupo da igreja já foi levar o evangelho em lugares longe, onde não tinha torneiras, somente rios e poços. Entramos em países onde fomos rejeitados e a nossa palavra não foi recebida.
A nossa igreja tem produtividade e chegamos a ganhar 100 almas por mês. Nossas metas é chegar a ganhar 1000 almas por mês, mas o que importa é a força de vontade. O trabalho é árduo, muitos obreiros não conseguem acompanhar o ritmo do evangelismo do ministério que fazemos em cada bairro da cidade. Cristãos acostumados com igrejas onde ninguém sai dos templos para evangelizar nas ruas. Eles não conseguem se adaptar em nossa igreja, porque só sabem falar de Jesus em cima de púlpitos. Eu fui treinada por Deus para resgatar almas. Essa é a minha especialidade. Eu não prometo aquilo que Jesus não vai fazer, e através de cada necessidade ensinamos às pessoas quais são os desejos de Jesus para cada um. Não fazemos campanha prometendo uma vida realizada, fazendo Jesus de gênio da lâmpada. Sempre falo das dificuldades de ser um cristão e do caminho estreito que eles devem seguir. Quando nosso grupo vai para as ruas evangelizar, sempre falamos para as pessoas que pode ser a última chance e a única oportunidade para se salvarem. Pode ser os seus últimos dias de vida, alguns podem morrer hoje, ou amanhã. Vamos continuar fazendo esse trabalho com amor para alcançar os corações. Temos que acertar o alvo e sermos competentes. Eu desejo a todos que nos ouvem, se esforcem na obra, fiquem com Deus e na comunhão do nosso Senhor Jesus. Amém.